Olá, meu nome é Sônia Jobim, socióloga de plantão. Hoje eu quero conversar com os pais e com os alunos, mas principalmente com os pais. Eu imagino que quando você é mãe, você é pai, você é vó, você é responsável por esse jovem, quando você matriculou seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto na escola, você o fez motivada não por uma obrigatoriedade do Estado, mas você fez também motivada pelo sonho de ver esse jovem ter um futuro. Não é verdade? Eu creio que sim. Saber ler, saber escrever, formar senso crítico, adquirir conhecimentos científicos, porque é isso que se aprende na escola, ciência, de todas as áreas, das linguagens, passando pelas exatas e as humanas, da qual eu faço parte. Então, a escola é um centro de formação, é um centro de aquisição de conhecimento. É também um centro de socialização, claro. É o segundo núcleo de socialização do futuro cidadão. E enquanto na família você tem você, pai, você, mãe, você responsável, na escola você tem os professores. O que é ser professor? Professor é aquele profissional que se forma numa área de conhecimento e faz um concurso ou participa de uma seleção, se for uma escola particular, para ministrar para aquele jovem, para aquela criança, os conhecimentos adquiridos. Existe uma coisa, não sei se você já ouviu falar, que a gente tem de aprender na universidade, que se chama licenciatura. Não basta você fazer os 4 ou 5 anos daquele curso superior, em geral são 4. Você também tem que fazer a licenciatura, 1 ano. Na licenciatura é que você aprende tudo o que precisa saber sobre o exercício do magistério. Por exemplo, quem dá aula para criança tem que fazer o normal, tem que fazer uma formação específica para saber o universo infantil como é que é. E a licenciatura, quem trabalha no ginásio, quem trabalha no ginásio fundamental, agora no ensino médio, né, tem que saber a didática. E tem uma palavrinha que se chama processo ensino-aprendizagem. Processo, né? É a mesma coisa quando você fica grávida, a mãe, né? Você não passa por um processo de gravidez, 9 meses? Então, o processo ensino-aprendizagem é isso. O ensino, que é do professor. A aprendizagem, que é do aluno. Esse processo, ele é normatizado por várias regras, tá? Então, você, no seu dia a dia, nas reuniões de pais, né? Você vai entrar na sala de aula, você vê lá um quadro, não é? Uma sala com várias cadeiras onde o aluno vai sentar, né? A mesa do professor. Então, o que acontece? O professor está ali para dar uma aula, dar as aulas, né, necessárias nos 200 dias letivos, normalmente. Né? E o que ele usa para dar aula? Quais são os recursos que o professor usa, normalmente? Vamos dizer assim, eu vou chamar de material de aula, que são as aulas, e o material de avaliação, tá? Então, o professor, ele dá uma aula explicativa para o aluno. Essa aula explicativa tem os recursos, os suportes. Pode ser passado no quadro, pode ser um texto, uma apostila, um livro. Por exemplo,
vou mostrar para vocês. Em Sociologia, o meu livro base é esse, tá? De referência. Daqui eu tiro meus textos. Não uso só esse não, mas inclusive eu fiz uma entrevista com o idealizador e o organizador desse livro, que é muito bom. Então, toda a atividade que eu passar para o meu aluno, vou te dar um exemplo aqui. Todo capítulo, tá? Todo capítulo ele tem, no final do capítulo ele tem os exercícios. Tá vendo aqui? Os exercícios, eles têm que refletir o conteúdo. E a explicação do professor tem que refletir o conteúdo, para que o aluno identifique. Eu não posso, por exemplo, falar de democracia aqui no livro e dar um exercício sobre geografia, né? Eu estou dando um exemplo assim bem drástico. Então, o exercício que eu dou, seja exercício para fixação do conteúdo, seja teste ou prova, é em cima do material de aula. E o que eu falo é explicar o material de aula. Isso serve para todo professor, é um processo ensino-aprendizagem. Tá? Então, essa primeira parte da conversa é muito importante para você entender o que eu vou falar daqui por diante. Bom, mas antes disso eu quero falar também, você pai e mãe está acompanhando o curso técnico de administração do seu filho, do seu neto, enfim, do jovem que está matriculado? Porque o que acontece? Esse curso foi implantado desde 2016, a implantação dele pela Secretaria da Educação. Em 2019 foi implantado na nossa escola, mas até o momento não tivemos o projeto pedagógico desse curso. Isso é importante você ficar sabendo. O que é projeto pedagógico? É a construção da grade curricular, das disciplinas que o aluno vai estudar. Então, normalmente você fica sabendo, né? O aluno estuda matemática, história, né? Geografia, português, certo? Quando ele vai fazer um curso técnico, ele tem disciplinas técnicas, disciplinas que vão lhe capacitar nas tarefas que ele vai desempenhar dentro daquela profissão. Eu vou te dar um exemplo na área da saúde, né? Se você for fazer um curso técnico em laboratório ou um curso técnico em enfermagem, por exemplo, você tem que ter disciplina onde você vai aprender como você esterilizar, a parte de esterilização de material, identificar o material de uso, né, as funções que cada material tem, como aplicar uma injeção, como dar remédio a alguém. Inclusive, eu sei porque minha mãe fez o técnico, trabalhava, né, como auxiliar de enfermagem, então ela aprendia inclusive como arrumar a cama do hospitalar. Então você aprende tudo daquele campo de trabalho, de atuação, tá? Porque se você não tiver esses conhecimentos, como é que você vai trabalhar, né? A área administrativa você tem arquivo, né? Arquivologia, como você prepara um arquivo, né? Se você vai trabalhar numa empresa como recepcionista ou como assistente administrativo, né? A rotina de um escritório, tudo isso é um conjunto de disciplinas
para que realmente você possa exercer a profissão. Nós não temos isso. O aluno, mas ele não tem 4 disciplinas de empreendedorismo. Tem, mas empreendedorismo é uma coisa, técnico é outra. Todo técnico em informática, em enfermagem, em administração, todo profissional pode ser empreendedor. Eu posso ser empreendedora. Porém, o empreendedor não pode ser um técnico, né? Se ele não tiver o conhecimento, ele não pode ser técnico. Então, são 2 coisas diferentes, tá bom? Então, é importante que você saiba disso. Ainda também não tem estágio. Todo curso técnico tem que ter estágio. Não tem. Eu venho procurando saber, né? Quando é desse projeto pedagógico, venho falando da necessidade do estágio, mas até agora eu não obtive resposta, tá? Bem, agora vamos entrar, sabendo isso, como é o processo ensino-aprendizagem, esse adendo sobre o curso técnico de administração, vamos à plataforma digital, vamos ao ensino à distância e ao trabalho remoto, né? Estamos em uma pandemia. Quem não quer acreditar, já estamos aí quase 160 mil mortos. Vários familiares, amigos, né? Inclusive pessoas da equipe com Covid, porque estão sendo obrigadas a trabalhar, né? Assim como há pressão para que os alunos voltem à escola. Eu quero dizer para vocês que tudo é um desafio e todo conhecimento ele é importante, e mais do que isso, o mundo gira. Então, se não fosse assim, nós estaríamos ainda vestindo aqueles vestidos longos, estaríamos lá na Idade Média, né? E não. A sociedade ela vai se modificando e principalmente as tecnologias, o modo de fazer as coisas, elas vão se modificando. Quem já foi à escola, né, o pai e a mãe, talvez não, com certeza pegou aquele como é que chama? Quadro verde, que chama quadro negro, né? O quadro negro. Tinha um quadro negro, sim, né? Tinha um quadro negro, depois veio um quadro verde. E agora é o quadro branco, né? Saímos do giz para o pilô. E agora nós já temos o PowerPoint, que já até já é antigo, né? Então as coisas vão se modificando. E todo profissional ele tem que acompanhar a tecnologia, não é? Por exemplo, uma cirurgia, antigamente que se fazia de peito aberto, que até pessoas morriam, hoje se faz por um método chamado laparoscopia, né? Que são 4 furinhos, se não me engano. Né? Quem já fez cirurgia sabe disso. Então, em todos os campos da ciência existe a inovação tecnológica, existem os avanços. E nós temos que acompanhar. Cada pessoa na sua profissão tem que acompanhar. Quem é pescador, com certeza, existem novas técnicas, existem novos equipamentos, não é? Para fazer a pesca. Ferramentas novas em todo o mundo. As inovações tecnológicas elas estão aí e você precisa se adaptar, certo? Então o professor, e ainda mais o professor, concorda comigo? Ainda mais o professor então é o primeiro, é aquele que forma o outro profissional. Então é o primeiro que tem que sempre estar estudando. É a formação continuada,
né? Eles têm que estar sempre aprendendo novos equipamentos, novos métodos de dar aula. E aí a pandemia trouxe essa oportunidade, mais que uma oportunidade. Não sei se você já ouviu falar na inclusão ou exclusão digital. Olha, não sei se você lembra quando foi anunciado que todo mundo faz imposto de renda, né? Creio que você deve fazer. E você lembra o ano? Que eu não vou lembrar, mas você lembra? E disse assim, agora todo imposto de renda terá que ser feito pela internet. Você pagou? Você pagou para alguém para fazer para você? Ou então você foi na Caixa Econômica para eles fazerem? Teve isso. Porque a maioria das pessoas nem tinha internet. Mas o Estado colocou isso. E você teve que se adequar, não é verdade? Então, veio a pandemia e a pandemia deu visibilidade a essa exclusão digital. Hoje, no mundo, século XXI, cada vez mais tudo está virtual. Não vou entrar aqui como sociólogo, fazer uma análise sociológica das consequências danosas da internet. Tudo tem suas consequências boas e ruins. Não é o caso agora, tá? Eu estou dizendo da necessidade do professor, do aluno, do pai do aluno, entender o momento histórico que nós estamos vivendo, não só pela pandemia, mas a necessidade da inclusão digital, principalmente jovem. No meu tempo, era a datilografia. Todo jovem tinha que fazer curso de datilografia, não é verdade? Agora é a informática. O jovem que não sabe informática, ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Certo? Bem, então, eu sempre gostei dessa área, né? Gosto de ficção, gosto da área da virtualidade e eu já vinha fazendo transmissão online das minhas aulas pelo Facebook, Sociologia com Sônia Jobim. E veio a pandemia, me inseri rapidamente. Então, na plataforma, o meu trabalho o que eu ofereço como material de aula para o jovem, para o seu filho, sua filha. São videoaulas gravadas por mim, PowerPoint. Agora estou entrando no podcast, que é o antigo rádio, tá? Podcast, que é só áudio. Então, o aluno não precisa nem ficar olhando para a cara da professora Sônia, ele só escuta a professora explicar, né? A minha aula é teórica, então eu não preciso muito, como matemática, você precisa dos números, você precisa mostrar, né? Na área das humanas, em sociologia, em história, filosofia, quando a gente mostra, vamos dizer assim, não é fundamental, tá? Você coloca fotos, imagens para ficar mais agradável e para fazer exemplo, mas não é fundamental, tá? Então o aluno tem de material de aula o PowerPoint, as videoaulas e tem as aulas em Meeting, que eu digo que é o momento de interação professor-aluno. Eu procurei fazer essa separação da aula gravada para que o aluno não ficasse o tempo inteiro no Meeting, né, para não gastar seus dados, não gastar sua internet. Então ele vai vendo aos pouquinhos a aula, né? E o Meeting é a mesma coisa. O Meeting ele não precisa ficar o tempo inteiro. Ele vai assistir a aula, vai anotar no seu caderno que ele está com dúvida e ele, quando tivermos esse momento de interação, que seria na sala de aula,
que eu vou perguntar: você entendeu? Você está com alguma dúvida? Qual a dúvida que você está? E aí eu vou tirar com o aluno aquela dúvida. Então, eu vejo o meeting para essa finalidade, tá? As atividades eu faço em formulário, desde o início. É mais fácil porque, como a maioria usa celular, então o formulário fica bem fácil de fazer, né? Agora, as perguntas são elaboradas por mim de uma maneira geral. Eu coloco também questões do Enem para o aluno poder, né, se inteirar de como é feita uma questão que é formulada de uma forma geral, né? Mas ele tem que tirar essas respostas do material de aula, do que eu falei, do texto que eu dei, do PowerPoint que eu passei. Ele não pode tirar resposta de internet. Professora, mas aquele texto que a senhora passou não ficou muito claro. Para isso existe o momento de interação, né? Para você chegar para mim e falar: olha, aquela pergunta eu não entendi porque eu não achei no texto. Mas não de internet. Por quê? Se você pega a resposta de internet, todo o material de aula não fica mais, não tem porquê, não tem justificativa. Vou fazer material de aula para quê? Então, eu pego pergunta de qualquer lugar e o aluno pega a resposta de qualquer lugar. E o processo ensino-aprendizagem não se realiza. Entendeu? Então, é fundamental que você entenda isso, pai e mãe. Afinal de contas, escola e família tem que andar junto na formação desse jovem, dessa jovem. Tá? Toda resposta que o aluno tirou da internet, eu zerei. Tem que ser assim, tá? É a mesma coisa que você tem que fazer na sua casa, né? Você tem que orientar e aquele filho, aquela filha tem que entender essa orientação. Então, quando você fala assim: vai ficar sem celular, não vai sair, por quê? Né? Aliás, tem um sociólogo que eu trabalho muito, que é o Emile Durkheim, que ele coloca muito bem isso. A sociedade ela é feita de regras sociais. Todos têm regras pessoais e sociais, né? Não, a escola tem suas regras. Cada professor, apesar da regra ser geral, cada professor tem o seu jeito de abordar, né? Tem sua regra, mas a regra geral é essa. O material de aula em consonância com o material avaliativo, tá? Então, isso é muito importante você entender, tá bom? Bom, e aí entra numa outra questão que está sendo muito difícil para mim, tá? Que é o uso das autorreguladas. O que é isso? Olha, em 2013, por uma série de questões, aliás, condições bem específicas que está na portaria, tá? Turmas, talvez você em algum momento você tenha passado por isso ou você ouviu falar. Turmas sem professor, aluno que chega na escola 2, 3 meses depois, 4 meses depois das aulas terem começado, ou aluno que precisou tirar licença médica, não é? Então, como fazer? Como garantir que esse aluno, que essa aluna não ficasse sem a sua avaliação, o seu conhecimento, né? Como garantir o processo ensino-aprendizagem para ele? Através das autorreguladas. Então não tem professor, não precisa. É uma apostila com exercícios e o aluno vai ler, que a gente também estuda de estudo dirigido, né? Então, o aluno vai estudar aquele texto e vai fazer o exercício e pronto, tá? E aí manda de volta para a escola.
O professor, quando passa num concurso ou quando se torna professor, ele é pago para produzir material de aula e avaliativo. Então, essa portaria que instituiu, a portaria 419, de 27 de setembro de 2013, que instituiu as autorreguladas, né? O professor tem o dever de produzir esse material para o seu aluno, que é chamado também planos de estudo. Você já deve ter ouvido falar em algum momento. Tá? Material autoinstrucional, autorreguladas, plano de estudo, tá? Tá tudo dentro desses planos. Só que o uso de autorreguladas como material de aula, você já viu que não cabe, né? O uso da autorregulada está normatizado por essa portaria. Então, a turma tem professora que produz material de aula, que produz material avaliativo, tá? Bom, nós temos a resolução SEDUC 5879, de 13 de outubro de 2020, o artigo 3º, item 3, diz o seguinte, abre aspas, materiais impressos, fecha aspas, e não materiais impresso autoinstrucional. Não tem. Então, essa resolução SEDUC de outubro agora, de 2020, não indica o uso de material autorregulado e nem a obrigatoriedade desse uso pelo professor. Nem poderia, né? E depois antes dessa, em julho, nós temos a portaria 875 de 24 de julho de 2020, no artigo 4º, item 1º, abre aspas, os instrumentos, fecha aspas, depois, material impresso, depois, que compor o resultado. Então, essas duas resoluções, né, a resolução 5879 e a portaria 875 não indica obrigatoriedade para que o professor use o material de autorregulada como material de aula, até porque não teria sentido. Mas isso tem a ver com a pandemia? Não, não tem nada a ver com a pandemia. Volto a dizer, se a turma não tem aluno, se a turma não tem professor, tudo bem, mas não é o caso. Não é o caso, tá? Eu tenho a prerrogativa da regência e das normas do exercício do meu trabalho. O que eu quero dizer com isso até agora é o seguinte: me foi colocado que os alunos foram autorizados a usarem material autorregulada para fazer trabalho em casa. Eu disse que eu não vou corrigir, eu não vou avaliar nenhum material que não seja o meu. Eu não sei se eu sou passível de processo administrativo ou se eu também posso estar sendo vítima de assédio ético, moral, né, de querer fazer com que eu deixe de cumprir o meu dever como professora, tá? Fato é que eu tenho material e o aluno não está usando meu material. Eu preparei o material impresso para uma lista de alunos que não foi encontrado em rede social e nem na plataforma. Agora tem uma outra lista de alunos muito grande que não frequenta a plataforma, mesmo tendo recurso para frequentar. E aí, essa conversa, por isso que eu estou fazendo para você, mãe e pai. Você tem uma responsabilidade com o meu aluno, como eu tenho responsabilidade com o meu aluno. Então, temos que trabalhar juntos. Agora, é o meu nome
como profissional que está em jogo. Tá? Então eu preciso que você verifique junto ao seu filho se realmente ele não tem condições de fazer a plataforma. Porque se ele estiver com condições, com recursos de assistir a aula de Sociologia e Filosofia da professora Sônia Jobim, se ele estiver escolhendo a autorregulada, eu não vou corrigir, eu não vou avaliar esse material. Eu quero deixar isso muito claro, muito claro. Nesse momento, a dignidade moral e ética profissional está em jogo. E é isso que eu estou fazendo aqui com você, garantindo a minha dignidade profissional, garantindo aqui, mostrando para você a minha responsabilidade profissional, tá? Então, é isso que eu queria dizer, né? Acho que eu não tenho mais o que colocar, acho que está bem claro isso, tá? Nós estamos, bom, para finalizar, nós estamos diante de uma aprovação automática. Essa aprovação automática terá que ser assinada pela direção, pela coordenação. Eu não vou assinar a aprovação desse aluno. Eu não aceito isso. Não aceito, porque nós tivemos condições, sim, de avaliar esse aluno. Mas teve aluno com dificuldade? Sim, tem alunos com dificuldades. Era só fazer o levantamento direitinho, junto aos pais, os próprios alunos e os professores, a escola, para poder realmente dar o material para aquele aluno que estava com dificuldade. Eu fiz isso. Tá? Então, aqueles alunos que estão na plataforma, que são poucos, estão sendo agora, mas que é isso, todo o esforço feito, tanto da parte do professor como da parte do aluno, está sendo desqualificado, desvalorizado. Olha, se você ama seu filho e sua filha, não aceite isso não. Quando houve greve de professor, quantos pais e alunos foram para frente da TV pedir aula? Peça aula, diga não à aprovação automática. Diga não à aprovação automática. Sabe por quê? Certificado não vai garantir emprego. Não vai. Eu estou lutando pelo seu filho precisa lutar por ele e vocês também, lutarmos juntos para realmente esse jovem, essa jovem saírem da escola com real conhecimento, qualificados e prontos para a vida e para o mundo do trabalho. É só isso que se quer e é só isso que eu quero, exercer com responsabilidade o meu trabalho, ser reconhecida por isso. Tá ok? É isso. Eu espero que essa mensagem chegue até você, pai e mãe. Eu espero que meus alunos mostrem essa mensagem a seus pais e suas mães, porque eu só quero o melhor para vocês. Eu quero exercer muito bem e cada vez melhor minha profissão para realmente saber que vocês estão adquirindo conhecimento. E é só através do conhecimento que a gente melhora a vida. Não é verdade? É isso que a gente aprende em sociologia. Um abraço.